Bom dia, boa tarde aos participantes do Congresso Tomista aqui no Brasil. Aqui é o Padre Pedro Barahon, de Roma, do Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Quero compartilhar hoje com vocês algumas reflexões sobre o tema da graça segundo São Tomás de Aquino. Vamos nos focar não em toda a doutrina de São Tomás, porque é muita, senão nas questões que pode ter a prima secunte da soma teológica, especialmente em uma das questões, que é a essência da graça. E no final, sobretudo no último ponto da minha palestra, eu farei um resumo muito rápido de alguns pontos, porque a doutrina de São Tomás, podemos dizer, é tão encantadora e também é tão completa que não teríamos tempo de ver tudo. Então, vamos tratar estes pontos que aqui lhes proponho. Em primeiro lugar, a introdução. E logo depois o tema da incisão que faz São Tomás entre a graça de Deus e a graça do homem, gracia Dei, gracia hominis. Terceiro lugar, como ele coloca a graça como um dilectio especial, como um amor especial diante ao amor de Deus, às criaturas. Vamos ver o que há de especial neste amor. Logo, o tema da graça como hábitos e qualitas, seguindo esquemas, filosofias, sobre tudo aristotélicas, e aplicá-la à essência da graça, depois de ter considerado a graça desde o ponto de vista do amor. Vamos ver a graça criada em qual das categorias podemos localizá-la, se é como hábitos ou qualitas. Nesse mesmo sentido, a reflexão de São Tomás considera a graça como uma forma não substancial, mas acidental. E no sexto ponto, vamos ver a relação que tem a graça santificante com as virtudes infundidas. Finalmente, alguns outros temas sobre a graça, que São Tomás de Aquino propõe nesse Tratado da Graça, da questão 109 à questão 114, da prima secunte da soma teológica. Vamos dar uma introdução aos pensamentos de São Tomás sobre a graça e considerar que São Tomás de Aquino, como todos sabemos, é um dos grandes expoentes da teologia da graça na história. Não é, em geral, da teologia, é, em particular, da teologia da graça. Em particular, a visão que ele tem da graça dentro do tratado sobre a soma teológica será de grande importância quando, alguns séculos depois, a Igreja Católica tiver que enfrentar outras visões da graça, especialmente aquelas que serão propostas pelos formadores. Quero enfatizar que a posição de São Tomás não é uma posição antiquada de arqueologia, mas tem uma validade teológica inquestionável e reconhecida por todos. Certamente haverá alguns pontos que podem ter sido superados na reflexão da teologia da graça, mas a orientação fundamental não só pode se acolher, mas permanece como uma das grandes reflexões da história da teologia em relação ao tema da graça. Vamos considerar que São Tomás, quando se refere ao tema da essência da graça criada, com alguns outros autores escolásticos, entre outros o seu professor São Alberto Magno, pois se preocupam com o tema da essência, quer dizer, o que é a graça, na questão do que se, não só do an si. Se é, se não, de que é. De que é essa graça santificante da alma?
se é algo que muda ao homem e se é algo externo ao homem. Realmente, o que é? O que muda no homem? O que faz com que o homem que está na graça santificadora seja demais relacionado quando ainda não era da graça santificante? Vamos ver então a posição de São Tomás em relação à graça criada, quer dizer, aquele dom divino que chega até nós e nos qualifica de maneira fundamental para alcançar nosso objetivo final, que é a visão beatífica. Na minha exposição, não vamos considerar a graça criada, que seria o mesmo Deus que se dá ao homem, ou o Espírito Santo. Se queremos apropriá-lo a uma das pessoas, a graça criada quer dizer esse dom divino dado ao homem, visto es parte hominis. Vamos começar a reflexão fazendo uma distinção entre a graça de Deus e a graça do homem, gracia Dei e gracia hominis. Com isso, eu quero sublinhar que São Tomás tem uma visão muito moderna e atual da graça, porque ele a coloca dentro do conceito mais geral do amor. São Tomás foi criticado por sua teologia em alguns aspectos dela, principalmente a graça. Não só São Tomás, mas a teologia escolástica de reificar a graça. Pois bem, eu não encontro em alguns pontos na exposição de São Tomás dessa reificação da graça, porque as considerações realizadas ao redor da graça é do amor, um amor especial, um amor particular à criatura racional, que foi dado não só um dom externo a Deus mesmo, senão Deus mesmo, em certo sentido, se doa à criatura racional como Deus, levando a criatura a um nível superior da sua própria natureza. Então, quando se acusa dessa reificação, realmente, em alguns textos, pode dar essa expressão na filosofia ou teologia, mas nos textos que vamos apresentar agora não é assim. E não é assim, eu repito, porque uma parte da apresentação do tema da graça, falando do amor de Deus, que doa seus dons ao homem. A especificidade deste amor ao homem, que lhe dá algo especial ao homem para que possa participar do bem supremo, quer dizer, como acabo de falar, é um dom não é um dom concreto, peculiar, não é um objeto, é a mesma pessoa, as pessoas divinas, o mesmo Deus que se doa ao homem. É um presente tão grande que realmente nossa inteligência será muito pequena para entendê-lo. Mais adiante vamos ver o tema da graça, como descobriu Angelo Derivai no seu livro O Mistério do Sobrenatural, ou seja, nosso vocabulário, nossa maneira de expressar-nos será muito limitada. O amor que nutre Deus ao resto das criaturas, São Tomás o chama como o amor universal. Deus criou as montanhas, aos seres racionais como os pássaros, as montanhas, o mar, etc. É um amor universal dirigido a todas as criaturas, enquanto que Ele as criou porque as ama. Então esse amor às criaturas quer dizer que está dentro do que consideramos seres racionais, ser humano, angélico. Resultado é a doação do bem supremo, que é o mesmo, que é Deus. As outras criaturas, Deus lhes dá o ser, participam segundo suas próprias essências,
mas ao homem e ao anjo, ele nos invita a uma elevação por em cima da sua própria natureza, que é a participação da mesma natureza divina. Como diz São Pedro, aqui vamos citar uma parte da Suma Teológica de São Tomás. Vamos ver muito de perto a questão 110, artículo 1. Ele disse: Deus quer a todas as criaturas o bem da natureza. Segundo o que diz o livro da Sabedoria, capítulo 11, que Deus ama tudo que existe, tudo que Ele criou, Deus ama. Ele tem um amor por tudo que Ele criou. E tudo aprova, como diz o livro Gênesis, que Deus, tudo que fez era bom. Em relação dessa aceitação de Deus, em relação a tudo que Ele criou, não costumamos dizer que alguém tem a graça de Deus, senão o quanto que Deus quer para essas pessoas um certo bem sobrenatural. Aqui eu me permito citar em latim, falar em latim algumas vezes, não sempre, senão algumas passagens que eu acho que são importantes. Quando se diz que alguém tem a graça de Deus, tem esse dom especial de Deus, é quando Deus quer para essa pessoa, para esse ser, quanto que um Deus quer dizer, um dom. Aqui São Tomás fala de aliquot, não especifica um bem supernatural, quer dizer um bem que está muito além da natureza dessa pessoa ou desse ser racional do qual estamos falando. E esse bem sobrenatural, São Tomás o especifica, é a vida eterna. E aqui haverá algumas das considerações importantes da graça de São Tomás e da teologia escolástica. Em toda a teologia católica é a conexão intrínseca que tem entre a graça e a glória. Deus dá ao homem a graça para que tenha a vida eterna. Está em função da vida eterna. Segundo o que diz no livro Isaías 64, o olho não viu Deus, senão o que você preparou aos que te amam. E o livro Romanos 6:23, a graça de Deus, a vida eterna. Deus prepara a vida eterna. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, aquilo Deus nos tem preparado. Aqueles que Ele ama, para que possamos obter por graça, mas também por méritos, por Deus, que também é uma graça da vida eterna. São Tomás fala desse aliquot bonum supernaturale. É um bem sobrenatural que nos permite acessar e chegar à vida eterna. E como vamos ver mais adiante, é um dom que está dentro de nós. Ele é inerente a nós. Uma das maiores diferenças entre uma visão católica e uma visão luterana, por exemplo, o que é a graça para o Lútero é algo externo, é o favor dei, é uma malevolência divina externa, não é dentro do ser do homem, é exterior, é externo. É um olhar malevolente de Deus ao homem, mas o homem não muda. Agora, a visão católica, aliquot bonum supernaturale, está profundamente enraizado na alma, é do homem. Mais adiante, São Tomás terá um conteúdo a esse aliquot bonum, e que ele nos diz que onde a graça supera tudo aquilo que o homem pode obter por ele mesmo, porque é supernatural. Nós não podemos obter a graça por nós mesmos. A teologia falará de um mérito condigno,
na Distrita Justiça que não podemos obter essa graça, porque é um dom divino que vai mais além das nossas forças naturais. Aqui, São Tomás faz essa distinção entre a graça Dei e a graça hominis. A graça, podemos dizer, dada pelos homens, é a graça que se dá ao homem, a graça do homem e a graça de Deus. Encontramos essa diferença na questão 110, na prima secunte da Suma Teológica do artigo 1. Então, repito que a graça é um dom sobrenatural que Deus dá ao homem para que obtenha a vida eterna. Para perceber melhor o que é esse dom, São Tomás fez a distinção entre o que seria a graça Dei, e vamos lendo nessa questão 110. Tem uma diferença entre a graça de Deus e a graça do homem, porque o bem da criatura vem da vontade divina, portanto, a vontade de Deus, que quer o bem da criatura, por isso emana um certo bem à criatura. Então, vai explicar a diferença entre o que é a graça do homem e a graça de Deus. A graça do homem quer dizer o favor que o homem dá para ver benevolmente a alguém, com outras palavras, a amá-lo. São Tomás o explica dessa maneira: a vontade do homem se move pelo bem pré-existente nas coisas. Quer dizer, quando uma pessoa do bem vê o bem, o ama, daí o amor do homem não causa totalmente a bondade da coisa, senão a pressupone ou em parte ou totalmente. Quando o homem ama a algo, um objeto ou uma pessoa, o homem como tal que ama não produz esse bem. Esse bem já se dá, esse bem já existe, que o homem o ama. Vamos dar um exemplo muito normal, muito corrido no dia a dia. Podemos dizer, para vocês entenderem isso, quando surge o amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, o homem vê a mulher como um bem para ele, uma coisa boa para ele, e a mulher que ele quer amar, que ele está disposto a amar, é um bem que existe, ele não criou, ele não o fez. É certo que o amor que o homem pode ter a essa mulher faz que essa mulher, ela mesma, tenha um valor interior, que aumente o seu valor, mas o bem como tal já está. O homem ama a mulher ou vice-versa pelo bem que é, porque já existe, não se cria. Portanto, a graça hominis não cria o bem o qual se dá a graça, senão o reconhece, um bem que já existe. Para explicar um pouco mais isso, a palavra graça está entendida nesse contexto como um dom. Quando se fala da graça hominis, se trata de um dom que dá ao homem sobretudo, não quando dá um dom externo ou material, senão quando dá um dom de olhar com amor, a benevolência a outra pessoa que está disposta a lhe abrir o seu coração e sua vontade. Um exemplo que eu acabo de dar, dizer gracia hominis, é quando se reconhece um bem e está disposto a amar esse bem, a falar com esse bem que existe em um interior bem, a esse amor. Isso é a graça hominis, quer dizer, esse dom do meu amor que eu dou a esse bem, e esse bem já existe. O meu amor, tudo o que ele faz é dar o valor interior. Quando o homem ama, se move por um bem que vê fora dele mesmo e se atrai. O homem que tem esse algo a um bem, que dá um plus, um valor moral e real,
e não causa ao bem do outro, senão que o encontra e o acrescenta. Isso é a graça hominis, mas diferente é a graça Dei. No caso de Deus, ele não dá algo porque encontra a bondade de uma realidade que ele mesmo não conhece, ou seja, totalmente estranha a ele, senão que a bondade da criatura que Deus olha com benevolência, com graça, tem sido dada à criatura por Deus mesmo. No caso de Deus, a graça Dei, é Deus quem produz o bem que ele mesmo ama. E no caso da graça, o bem que quer dar a esse ser que ele mesmo criou, nada mais, nada menos que é ele mesmo. Ele quer se dar. Deus quer se dar como um dom à pessoa racional que ele tanto ama. Portanto, quando falamos de graça Dei, não estamos falando só de um amor de mera benevolência, senão de um dom real que vem da vontade de Deus para a sua criatura amada. Não é só um amor criado por Deus, é um amor que transforma a criatura que já existe, porque Deus ama de um amor universal. A pessoa que ele quer dar a sua graça, acrescenta esse dom, amor universal. Ele criou porque quis criar, e ele criou um interior dom, é um dom dele mesmo. Ele quer se dar de ele mesmo, e essa é a graça Dei. O amor de Deus a quem ele ama é um bem, seja porque cria aquilo que ama, ou seja porque, como no caso da graça Dei, lhe dá um bem sobrenatural, que é ele mesmo. Mas é um bem que, diz São Tomás, não se identifica totaliter com Deus. Deus, ao se dar, encontra um ser limitado, segundo aquele ditado latino, o dom de si mesmo, dado a uma criatura racional, faz com que o dom seja real, quer dizer, o dom que Deus dá a si mesmo não totaliter. Porque se fosse totaliter, essa pessoa, que é de uma natureza racional, se converteria em Deus. E não é assim. Não se converte em Deus. Quer dizer, não se cai no panteísmo. Deus se dá na medida que é possível à criatura, a qual ele se dá em dom. Nesse sentido, ele se dá totalmente, segundo a capacidade da criatura. E isso também vale. Deus se dá totalmente às pessoas, mas também se dá à medida da sua própria vontade, que ele quer se dar a quem mais ou a quem menos, mas ao mesmo tempo, segundo a receptividade que a pessoa se encontra de aceitar o dom que ele dá ele mesmo. Nesse sentido, encontramos esses diversos graus. O contrário seria panteísmo, quer dizer, se não fizermos essa distinção, que Deus não será totaliter quando se dá, quando ama desse modo, dessa maneira, gracia Dei, haveria outro Deus, e a criatura não é Deus. Vamos considerar que Deus se dá a si mesmo, que isso é a graça criada, seria, por outro lado, desvalorizar o significado profundo da graça Dei. Então, nessa adoração de Deus, de si mesmo, conduzir a vida eterna, a visão de Deus mesmo, a participação de Deus, vida divina, a teologia da graça tem que andar com muita cautela para não diminuir o valor do dom que é Deus mesmo, e por um lado, para não fazer que esse dom transforme a criatura que o recebe em outro Deus. Portanto, é evidente que siga dizendo São Tomás que qualquer que seja o amor de Deus, segue um bem causado à criatura, mas não um bem que seja
coeterno ao amor eterno. Em outras palavras, quer dizer, Deus se dá a si mesmo, mas nessa doação tem uma adaptação ao que é a criatura. Então, São Tomás fala da graça como um segundo ponto, depois de ter considerado a gratia Dei e a gratia hominis. A gratia Dei é esse amor real de Deus, a criatura racional, a qual ele não só dá existência, senão dá a si mesmo também. É uma reflexão interior em razão ao que acabamos de dizer. São Tomás diz que a graça é um dilectio specialis, é um amor especial. Enquadra essas reflexões dentro do amor, podemos dizer, na teologia do amor. Repito que nisso São Tomás nos dá a prova de uma grande intuição teológica que é a teologia contemporânea, que acolhe alguns dos autores, pelo menos, a teologia da graça dentro da teologia do amor. Uma das melhores maneiras de situar a teologia da graça é dentro do amor de Deus. E isso faz também São Tomás comparando o dilectio que Deus tem enquanto ao Criador de tudo e o amor que tem enquanto que algumas criaturas racionais lhes concede, como acabamos de falar, um dom especialíssimo, muito especial, que é a graça, pelo qual o dom destes seres são como elevados por em cima da própria natureza para compartilhar por dom divino a mesma natureza de Deus. É um plus que Deus dá à criatura racional, a qual chama uma vocação pela qual a criatura de natureza racional vai mais além de si mesma. Então, o primeiro, dilectio communis, é o amor que Deus tem a tudo que Ele cria, como já falamos. E o outro amor, que é o dilectio speciale, que é o amor pelo qual Deus conduz a criatura racional mais além das suas condições naturais. A graça é o amor que Deus dá ao homem, que eleva a pessoa humana mais além de suas próprias condições naturais, ou eleva até onde a participações divinas, para participar do bem divino, realmente. Não é algo metafórico, senão é uma real participação de Deus mesmo. Temos nessa expressão de São Tomás, a que acabamos de ler, uma fina definição do que é a graça santificante, a graça criada como participação do bem divino, uma verdadeira participação da natureza de Deus, que Deus concede por puro amor gratuito, não a qualquer criatura, senão àquela que ele capacita para poder receber o dom que é Deus mesmo, quer dizer, uma criatura racional, uma criatura espiritual. Esse dom que é a graça faz com que a criatura se eleva por em cima da sua condição natural. Desde aí a dificuldade de entender a graça de um modo racional, porque a graça se situa mais além da natureza racional. Então, estamos diante de um mistério que se realiza no homem por vontade divina, enquanto o homem vem elevado por em cima de suas condições naturais, a outra em que participa da natureza de Deus. E como essa referência não podemos evitar, não se pode evitar, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4, São Pedro disse,
fomos elevados a dons muito grandes, somos feitos com sortes divinae nature, participantes da natureza divina. E este amor que Deus dá às criaturas racionais, quando Ele se dá a Ele mesmo, quando as eleva mais além de si mesmas, para que possam receber o dom de Deus, e assim Deus vai conduzi-las à vida eterna, chama São Tomás a esse tipo de amor, diligere simpliciter, por parte de Deus. Deus ama, podemos dizer, de um modo bastante livre. É um amor perfeito, é um amor que quer o superior para a criatura, mas além do que ela pode querer ser dado à criatura, ele mesmo, ele não pode amar segundo esse amor que ele é um amor simpliciter, porque segundo esse amor Deus quer simplesmente a criatura, o bem eterno, que é Ele mesmo. São Tomás nos está dizendo que essa é a perfeição do amor. Deligere simpliciter. O outro que não chega a isso é um amor, pode ser um amor real, mas ainda lhe faltará algo. E então, mesmo que ainda não estamos definindo realmente o conteúdo de o que é esse amor ou este dom, quando falamos de conceitos de hábitos e qualidades, disse São Tomás que o homem, por essa gracia Dei, recebe um certo dom sobrenatural, quidam supernaturale, algo sobrenatural. O homem recebe algo sobrenatural, algo que não é natural, vai muito mais além da sua natureza e que vem ao homem de Deus. A graça, portanto, é um dom sobrenatural. Aqui ainda não temos uma especificação do conteúdo. São Tomás só nos ha deixado, podemos dizer, uma sinalização geral, que é algo sobrenatural, quidam sobrenaturale, pela qual se recebe o bonum eternum, o bem eterno, esse dom que Deus dá. Essa Delectio Specialis manifesta o maior amor que Deus pode dar à criatura racional e é como o príncipe analogatum de todo outro amor, por isso o chama de Delectio Simpliciter, porque com esse amor Deus nos dá um dom parcial, mesmo que é muito peculiar, mas sempre limitado, senão que se dá a si mesmo. Ele dá o bem eterno, que é Ele mesmo. São palavras fortes, mas ao mesmo tempo muito precisas e sábias, muito certeiras, de São Tomás, que vai em linha de outros autores que, em época contemporânea, autocomunicação de Deus, e isso nos ajuda a refletir que não podemos rebaixar o conceito da graça, mesmo que nos pareça que é muito. Assim é. É o que Deus quis para nós, esse bem eterno, que é Ele mesmo. Ele quis nos dar Ele mesmo. Portanto, a graça é o eterno amor de Deus. Em outras ocasiões, falar de Deus é o mesmo amor de Deus, gracia Dei, que é ipsa eterna Dei delectio.
dilectio. Aqui já especifica um pouco mais, como quando se fala da graça da predestinação, quanto Deus gratuitamente, não por méritos, ele predestina alguns ou os escolhe, conforme diz a carta de São Paulo aos Efésios no 1º capítulo. Portanto, esse bem eterno é a graça de Deus, que ele dá à natureza humana para erguê-la acima de si mesma, é uma participação à bondade divina. Segundo isso, porque a alma, de um modo imperfeito, participa, de modo divino, da mesma participação da divina bondade, ou seja, um modo mais imperfeito do ser na alma, que a alma que subsiste em si mesma. Isso vamos ver mais adiante. Eu queria sublinhar essa quase definição da graça como uma mesma participação da divina bondade. A graça é uma participação da bondade do bem supremo, que é Deus mesmo. Aqui São Tomás fará uma distinção que a graça é uma participação de Deus mesmo, enquanto é recebida no homem, na alma, tem uma... A graça é de maior nobreza que a natureza da alma, enquanto é expressão ou participação da bondade divina. Não é quanto ao modo de ser, quer dizer, será Deus mesmo, mas esse Deus mesmo, quando é recebido na alma, tem um modo de ser que é São Tomás chamará forma acidental. Em outras palavras, não é uma substância, senão um acidente. Então, esta distinção é muito importante, porque se fosse uma substância, a graça, pois haveria duas substâncias. Por um lado, a natureza como substância, por outro lado, como a graça como substância. Ou se fosse uma só substância, mas a natureza desaparecesse, que Deus haveria pateísmo. A graça, quando chega ao homem, é uma forma, enquanto ao conteúdo mais nobre que a alma mesma, enquanto ao modo de existir no interior da alma, porque a alma tem uma maneira, uma forma substancial, enquanto a graça é acidental. Essa distinção é importante porque, de um lado, a graça, a sua verdadeira participação, a bondade divina, e é a natureza mais nobre da alma, que não é a natureza divina, porém, enquanto a alma é uma forma que tem subsistência em si mesma, um ser superior à graça. Em outras palavras, enquanto a alma é uma forma de que pode chamar substancial, a graça é uma espécie de acidente, enquanto que sem ela, a alma poderia ter subsistência. Não é por isso, se não temos a graça, não é que a alma deixa de ter sua própria forma. Isso quer dizer, por outro lado, que a graça, sendo um dom muito grande, ela não faz com que o homem perca sua criatura. O homem segue sendo um homem e sempre será um homem. E será sempre homem, inclusive no céu. E essa é a distinção que faz São Tomás, mesmo sendo muito sutil, que dá a ideia peculiar nesse ponto ontológico da graça, que garantiza o lado da graça ao estatuto que corresponde enquanto nos faz partícipes de um dom que nos supera,
Por outro lado, a graça nunca faz perder ao homem sua criaturalidade, evitando, assim, riscos de panteísmo, que não todos têm evitado. Com a forma que São Tomás apresenta o tema da graça, de um lado, conserva a graça, todo o dom, que é o Deus mesmo, o dom eterno, que se dá à alma, mas quando chega, é uma forma acidental, e assim garante a criaturidade do homem. Vamos agora ao quarto ponto, em que apresentamos como, para São Tomás, a graça é um hábitus e qualitas anime. É o estatuto ontológico da graça criada. São Tomás, para explicar isso, usa categorias aristotélicas, filosóficas, e esse uso de categorias filosóficas lhe dá uma grande força por um lado, mas ao mesmo tempo uma certa debilidade, porque é óbvio que qualquer linguagem filosófica aplicada a uma realidade que não supera ficará sempre pobre. Então, será um tema que sempre encontraremos quando falaremos da graça, porque teremos um problema muito sério de linguagem. Qualquer linguagem para falar da graça será inadequado, porque estamos tratando realidades que superam ao homem, e nossos conceitos podem se acercar a descrevê-los e compreendê-los. Fala da presença de Deus no homem, mas sempre haverá uma margem que não poderá captar, dada a nossa limitada compreensão daquilo que, em absoluto, que não supera isso. Há que ter-lo em conta quando passamos a essa consideração que São Tomás faz no segundo artigo, na questão 110, qual se pergunta se a graça é qualitas. Então, aqui São Tomás distingue uma dupla ação de Deus em relação ao homem, uma que é um movimento que ajuda o homem a realizar certas ações. Seria o que a teologia chamaria gratia actualis, ou seja, movimentos que Deus dá ao homem para que possa se aproximar à graça santificante ou corresponder a ela. Mas se refere à descrição o que é a graça santificante, então São Tomás dá a graça santificante, podemos dizer a condição, o conceito de qualitas. É importante lembrar o que diz a filosofia aristotélica, da qual se serve São Tomás para falar de qualitas. Lembramos que a qualitas é um acidente pelo que a substância se dispõe a aperfeiçoar em si mesma. É um acidente, não é uma substância, pela qual a substância tem uma disposição positiva a aperfeiçoar-se, e dentro dos diversos tipos de qualidades de que fala a filosofia aristotélica, fala da forma, da figura, da paixão, disposição e de hábitos. A graça é, que diz São Tomás, esse tipo de qualidades é hábitos. Por quê? Porque o hábitos é uma qualidade permanente, difícil de remover, que dispõe o sujeito em si mesmo ou em relação às suas operações. A graça, nesse sentido, é um hábitos entitativos, e as virtudes seriam hábitos operativos. Portanto, para São Tomás, a graça é uma qualidade porque é acidental, porque aperfeiçoa o sujeito, o dispõe ao nível superior, e é um acidente. A graça criada não é substância, é um acidente, é uma qualidade pela qual o sujeito, a pessoa, podemos dizer, se dispõe a receber o bem supremo,
que o faz merecedor da vida eterna. A graça é difícil de remover, se remove só pelo pecado mortal e aperfeiçoa a alma para receber a vida eterna. Agora, vamos falar mais bem de uma espécie de hábitos. Não é um hábitos em si, senão uma espécie de hábitos, porque o hábitos dispõe a perfeição natural do sujeito, enquanto a graça dispõe a alma uma perfeição que não é do seu, mas senão sobrenatural. A graça é, e como isso propõe São Tomás, e propõe a teologia católica posterior a ele, que é uma qualidade intrínseca inerente à alma pela qual se une a Deus e se dispõe de um modo imediato ao fim último, que é a vida eterna. Essa posição de São Tomás será muito importante vários séculos depois, na polêmica anti-luterana, porque os reformadores viam a graça como uma realidade extrínseca ao homem e muda o homem profundamente por Deus, que o homem segue sendo pecador e Deus os olhava com malevolência. Isso era a graça, era algo externo. Para a visão católica, tem uma mudança ontológica, porque a graça não é algo exterior ao homem, senão não é um olhar divino ao homem, ficando ele profundamente corrompido pelo pecado, senão que a graça está plenamente enxertada no homem, mudando, transformando-o. Temos que acrescentar que São Tomás colocou a graça abaixo a categoria de qualidades e não relação, porque a graça é uma qualidade inerente ao sujeito, enquanto esse se perde ao conceito da relação. A relação fala de estar focado a outras realidades. Bom, então, como falamos que a graça para São Tomás sobre qualitas é um hábitos. Também eu disse, tem suas vantagens, suas desvantagens. Alguns acusaram a São Tomás, em geral, a escolástica de cossismo, cossífica. Podemos dizer que, bom, alguns podem ter esse risco, mas ao mesmo tempo São Tomás o faz com este fim e será muito útil na polêmica antiluterana de fazer com que a graça seja algo propriamente do homem. É um dom, mas que o homem faz o dele. É uma qualitas, não é só algo externo, senão do homem mesmo. É um acidente que o dispõe para algo maravilhoso, que é para receber o dom que é Deus mesmo, um dom que o levará à vida eterna. Como a reflexão, podemos dizer que a graça não é uma substância, é uma forma acidental da alma. A reflexão que faz São Tomás é essa, é uma substância que não é a mesma natureza da realidade que a substância, ou é uma parte da natureza segundo a qual a substância forma uma matéria. Em outras palavras, ou é substância ou é acidente. Porque a graça está sobre a natureza humana, não pode ser substância ou forma, senão que é uma forma acidental da mesma alma. Não pode ser uma mesma substância, não pode ser uma forma substancial, porque nesse caso o homem mudaria de substância, se converteria verdadeiramente em Deus de uma forma acidental, muito importante, porque dá um dom que vai muito além da própria natureza, mas segue sendo acidental.
porque o que é em Deus, em modo substancial, se converte em alma que participa da divina bondade em acidente, como se demonstra com a ciência. Quer dizer que Deus é uma substância ao se dar. Ele se dá de forma substancial ou em forma acidental. São Tomás, ao fazer essa distinção, está preocupado de delimitar bem a essência da graça e, portanto, dar o que não é substância, dizer que é um ser acidental, de uma forma acidental. Isso não quer dizer que seja uma verdadeira participação na vida divina, mas quando chegamos nós, é um acidente. Eu repito que isso não é minusvalorizar a graça, senão fazer ver que a graça é um dom que não determina a natureza da pessoa humana como forma substancial, senão um dom gratuito dado por Deus, ao qual a natureza humana está de alguma maneira preparada por Deus mesmo. Essa reflexão, eu vou um pouco rápido pelo tempo. São Tomás faz, a falar da caridade, até a mesma reflexão, a caridade é maior que a alma. A alma é maior que a caridade, a ordem do ser, dado a substância ou forma substancial, mas a caridade é maior que a alma, porque é uma participação do amor do Espírito Santo. Então, é uma reflexão muito parecida ao que faz a questão 23, primeira parte da Soma Teológica, ao falar da caridade. Disse que a caridade, por um lado, é maior que a alma e, pelo outro, não é. Maior que a alma, porque é uma participação do Espírito Santo, e é menor que a alma, porque a caridade tem no homem uma forma acidental e não uma forma substancial, como tem a alma. Vamos ao sexto ponto, que é a distinção entre a graça e virtudes. As virtudes infusas, um assunto muito importante que lida não apenas com a soma teológica, mas também com de veritate. Para entender onde localiza São Tomás as virtudes infusas e sua relação com a graça, é importante lembrar alguns níveis e os correspondentes na ordem sobrenatural. Temos, por um lado, por ordem natural, nível da natureza ou da essência. Temos o nível das competências superiores, inteligência e vontade. Depois temos níveis do hábitos operativos, que são os princípios de operações concretas, ficam como resultado actos. Pois temos depois o ser humano, que tem uma natureza racional, espiritual, com competências superiores, e depois temos hábitos operativos que emanam nessas essências e produzem actos de inteligência correspondentes às competências e à essência do homem. Paralelo, temos na ordem sobrenatural, temos a ordem ao nível da graça, ou ao nível da graça. Não temos competências ao nível sobrenatural, podemos chamá-las de habilitações sobrenaturais, que são fundamentos de hábitos sobrenaturais, que são hábitos infusas, que à la vez são operativos sobrenaturais. É um actuar sobrenatural. Precisamos da graça que está injertada na relação humana, a graça que faz com que o divino, que leva habilitações para que pode actuar sobrenaturalmente através dessas virtudes infusas. Portanto, essas virtudes infusas são as que fundamentam o actuar sobrenatural com o qual o homem
ou com o qual o homem pode obter o seu fim sobrenatural. O homem atuando sobrenaturalmente, onde tem uma raiz na sua alma, que é a graça, com essas ações sobrenaturais, pode conseguir, através da graça de Deus e do mérito próprio, a vida eterna. Por isso, é necessário que radiquem em uma natureza superior que esteja ordenada ao fim sobrenatural. A luz da graça de São Tomás, que fundamenta o atuar. O atuar sobrenatural é distinto do atuar. Então, para São Tomás e para alguns outros autores, a essência de actuar não existe, mas para São Tomás tem uma distinção entre a graça e as virtudes da graça. A graça fundamenta o atuar sobrenatural e apresenta essa comparação como a luz natural da razão, é algo diverso das virtudes adquiridas que se dizem em ordem à mesma luz natural, mesmo ao modo da luz da graça, que é a participação da divina da natureza, que é diversa das virtudes infusas que derivam dessa luz e a ela se ordenam. É importante porque podemos dizer que as virtudes infusas são capazes, com a ajuda da graça, que é como a luz que impulsa e que nos dá a orientação e a força necessária. Com esse actuar, o homem pode conseguir seu fim sobrenatural. Assim como as virtudes adquiridas ajudam ao homem a caminhar segundo a luz natural da razão, assim as virtudes infusas ajudam ao homem a caminhar segundo a luz da graça de um modo congruente. Que lo hace partícipe de la naturaleza divina, que lo pone en condiciones de aspirar a ese fin. Para chegar a esse fim sobrenatural, o homem tem, portanto, a luz da graça, que faz participar da natureza divina e põe em condições de aspirar a esse fim, que de fato seria só o próprio Deus. E para isso, o objetivo que se dá operativa, uma ajuda operativa para que possa caminhar até esse fim. E já o último ponto, sem desenvolvê-lo, é um tema muito bonito e muito denso. Simplesmente eu quero lembrar outros temas que não desenvolvi, mas são muito importantes, que trata São Tomás nesse tratado da graça, da Suma Teológica, o tema essencial da graça, as diversas graças, divisio gratiarum, a causa da graça, a justificação e o mérito. Alguns desses temas que eu vou mencionar, alguns temas internos, a cada um dos temas gerais que completa uma visão estética da graça que oferece São Tomás, a necessidade da graça para conhecer verdades de ordem sobrenatural, para cumprir o bem moral natural e evitar o pecado no estado da natureza caída. É necessária a graça para cumprir o bem que responde à nossa natureza e para merecer a vida eterna. Também se necessita da graça habitual e atual. E também se precisa da graça exterior ou atual, como São Tomás chama a graça atual, para preparar-se a receber a graça atual. E logo as diversas graças divisio gratiae. São Tomás desenvolve o tema da graça grátis e fundamentalmente ele fala da graça grati data e gratum faciens, e dentro dessa segunda, graça operante e cooperante, graça proveniente e subsiguiente. São Tomás, graças a São Tomás, podemos ver que o homem pode colaborar com a graça divina
cooperante e a graça proveniente, que a graça sempre é prioritária. Existe a cooperação do homem, da graça suficiente. Deus é a causa principal da graça, causa instrumental, humanidade de Cristo e sacramento, mas também por parte do homem, a causa dispositiva, que dá a própria vontade, que aceita a graça, e logo está o tema da distribuição da graça, no sentido de que Deus pode não só dar mais ou menos graça aos homens, senão também pode dar, nesse sentido, mais ou menos, santidade, segundo o que corresponde à santidade da graça. No tema da justificação, que é muito complexo e completo, como sabemos muito bem, inspirou o decreto da justificação do Concílio de Trento. São Tomás nos fala de que a justificação comporta, sobretudo, a infusão da graça e carrega a remissão dos pecados e carrega a rejeição do pecado por parte do homem e a adesão por parte do homem à graça, à mesma graça. E São Tomás nos diz que o homem pode se preparar à justificação de um modo imperfeito, através de atos de informe, início de esperança e um temor civil. E também sempre afeta com a preparação perfeita da graça. Finalmente, sobre o tema do mérito, também muito importante para o capítulo 16 do decreto da justificação do Concílio de Trento, fala do fundamento da escritura, das razões teológicas que tem o mérito, da ordinatio divina, segundo o qual o homem, Deus quis que o homem possa merecer depois as condições e objeto do mérito. Eu não vou entrar em matéria, como disse, só vou sinalizar os temas. Quero concluir dizendo que com São Tomás chegamos a uma síntese única da doutrina católica sobre a graça, que colocará as bases para e esperará respostas e dará à Igreja Católica aos protestantes 3 séculos depois. É uma posição equilibrada que conjuga a Escritura. É certo que a exposição que fizemos talvez faltem algumas referências, mas, porém, faltam algumas passagens, mas eu repito, é uma base da Escritura, da tradição da Igreja, tradição augustiniana, que lembramos São Agostinho, o grande doutor Gracie, e também faz uso instrumental da filosofia para a compreensão deste grandão uso instrumental em função da teologia, Parte de uma perspectiva voluntária de Deus, por qual Deus se dá a Ele mesmo e se faz meritório ao homem a participação na vida eterna. Certamente, São Tomás, na sua doutrina, ele quis colocá-la no contexto histórico preciso, pode ter seus limites próprios nesse contexto, mas eu repito, segue sendo uma apresentação única, genial, completa do tema da graça. E acredito que quem quiser estudar o tema da graça criada não pode ignorar. E eu concluo e agradeço a participação e a atenção de todos.